Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dessa vez eu venho trazendo a temática para a gente discutir aqui, referente aí ao nosso sistema digestório. Então, antes da gente iniciar, pessoal, peço que você se inscreva aí no canal, dê um joinha, beleza? Para a gente dar sequência aí nesse projeto. Então, o sistema digestório, pessoal, é um dos sistemas que compõem o nosso organismo de extrema importância, devido à sua ação, né? Devido ao que ele faz no nosso organismo. Então, a todo momento que a gente se alimenta, seja manhã, tarde, noite, o nosso sistema digestório vai atuar de forma grandiosa, né? Retirando os nutrientes presentes no alimento e fazendo com que eles sejam incorporados em nossas células. Com isso, ocorre o funcionamento mais adequado do nosso organismo, o desenvolvimento do nosso corpo, o desenvolvimento da nossa mente, porque todo o funcionamento do nosso corpo depende dos sais minerais, das vitaminas, do carboidrato, né, proteína, aminoácido, todos os nutrientes que a gente obtém na alimentação. Então, como já foi dito, todos esses nutrientes são retirados do alimento, né, através de um complexo sistema, né, de mecanismo químico, um mecanismo também mecânico, que o sistema digestório realiza no organismo. Beleza? Então, o nosso sistema digestório ele está composto ali por regiões, por estruturas que vêm desde a boca até a região anal. Então nós temos então a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos, né, delgado, intestino grosso e a região anal também por onde vai sair ali os resíduos da digestão, que é o tal bolo fecal. Então ele é dividido dessa forma em trato digestório e também a parte lá anexa, né? São os órgãos anexos que auxiliam o sistema digestório justamente na retirada dos nutrientes presentes no alimento. Pronto, para iniciar aqui a discussão sobre o sistema digestório, inicio então pela boca, né, que é a porta de entrada do alimento, e é justamente através da boca que a gente, né, se alimenta e a digestão já inicia, inclusive nesse local, nesse ambiente. Né? Muitas pessoas consideram que a digestão ela inicia no estômago e finaliza no estômago, porém a digestão já inicia através desse processo mecânico que é a mastigação, né, que ocorre nessa região, na região da boca, né, que a gente sabe. Então nós temos, pessoal, nessa região da boca cerca de 32 dentes e cada um grupo de dentes desse que compõe a nossa boca realiza funções específicas. Nós temos então os dentes incisivos, que esses da frente, os de cima e os de baixo, lá os da frente, que são responsáveis pelo corte do alimento. A gente pega um pão, coloca na boca, então os incisivos que irão cortar esse alimento, né? Esse pão. O biscoito do mesmo jeito, você bota na boca, então os incisivos que irão atuar cortando esse alimento. Mas além dos incisivos, nós temos também grupos de dentes classificados como caninos, que são os que estão localizados logo ao lado dos incisivos, que servem para rasgar o alimento. Logo após os caninos, nós temos ali os pré-molares e os molares, que esses que realizam as funções de trituração do alimento, de macerar o alimento, para com isso facilitar a nossa deglutição, para facilitar a gente engolir o alimento. Mas essa mastigação não seria tão eficaz se não fosse, né, as glândulas salivares presentes na região da boca que produz saliva e umedece os alimentos, né, presente aí na boca, mastigado ou triturado pelos dentes. Então, se fosse apenas a questão do triturar, a gente teria dificuldade em deglutir, em engolir, devido ao alimento estar seco. É isso? Então, as glândulas salivares produzem saliva, umedece o alimento e aí com esse alimento umedecido, mole, vou dizer assim, a gente consegue engolir, né, com mais facilidade. Então nós temos então na boca a primeira parte do sistema digestório, onde irá ocorrer aí basicamente a ação mecânica do sistema da digestão, né? A parte mecânica da digestão, que consiste na trituração aí do alimento.
e após essa trituração, após o umedecimento do alimento, ele vai ser deglutido, vai ser engolido, empurrado inclusive pela língua, né? Que é um órgão anexo do sistema digestório, porque ela não atua apenas na digestão. Então a língua ela tem aí funções diversas e por isso que é classificada como um órgão auxiliar, um órgão anexo. Então, saindo da boca, pessoal, nós temos aí uma estrutura, né, chamada aqui no material de órgão tubular musculoso, que faz a ligação entre a boca e o esôfago, que é uma outra estrutura que vem logo após a faringe, né? Mas o alimento ele é engolido e através desse processo de deglutição ele vai passar pela faringe. Depois da faringe ele vai se comunicar com uma outra estrutura que a gente vai ver logo após, né? Até chegar ao estômago, que inclusive não é o ponto final da digestão, né? Vamos seguir. Então, saindo aí da faringe, o alimento, chamado agora de bolo alimentar, ele vai se deparar com o esôfago. Então, na sequência, boca, faringe, esôfago. Então, chegando aí ao esôfago, o alimento ele vai ser empurrado, vou dizer assim, até o estômago, através de movimentos, pessoal, específicos, denominados de movimentos peristálticos. Então, esses movimentos são movimentos que empurram o alimento até o estômago. É o bolo alimentar agora chamado, né? Até o estômago. Então, quem realiza esse movimento peristáltico é justamente o esôfago. Também ocorre esses movimentos aí na faringe, né? Então, o estômago ele é um órgão principal do nosso sistema digestório. Ele é dividido aí em três regiões, ó. A região mais acima, chamada de fundos, a região central intermediária, chamada de corpo, e a região final, a região mais embaixo ali, né, chamada de antro. Então nós temos aí o estômago com essas divisões, né, com essas partes, e é justamente aí, como eu coloquei, né, no estômago, onde irá ocorrer um processo de quimificação. A gente saiu lá de cima, ó, da boca, através do processo mecânico. Quando chega aqui no estômago, esse bolo alimentar que desceu pela faringe, pelo esôfago e que chegou aqui no estômago, vai ser agora chamado de quimo, devido à presença de substâncias químicas presentes no estômago. Então, o bolo alimentar mais as substâncias químicas que compõem o suco gástrico, esse bolo alimentar se transforma em quimo, agora é chamado de quimo. Então, saindo do estômago, pessoal, esse alimento ele vai em direção ao intestino, né? Através da passagem de uma válvula que faz com que ocorra essa passagem chamada de piloro, esfíncter piloro. Então, o alimento que chegou ali no esôfago, passado para o estômago através de uma válvula, né, permite a passagem do alimento para o estômago e do estômago para o intestino passa também através da permissão de uma válvula chamada de esfíncter piloro. Pronto, passando o quimo pelo esfíncter piloro, chegando então ao intestino delgado. Esse intestino delgado, pessoal, ele pode chegar ali a cerca de 3 metros de comprimento. Então é uma estrutura realmente muito grande, né, que compõe o nosso sistema digestório. Ele é composto, ele é dividido por três partes. A primeira parte é chamada de duodeno, que inclusive é a parte mais curta, né, como está ali colocando, ó, 25 centímetros é apenas o comprimento do duodeno. O jejuno, que é a parte intermediária, esse aí tem um comprimento ainda maior, cerca de 1 metro, e o íleo, que é a parte final do nosso intestino delgado, que compõe aí cerca de 2 metros o nosso intestino delgado. Então, somando aí os 2 metros do íleo com 1 metro do jejum, só aí já tem 3 metros, né? Com 25 centímetros do duodeno, 3 metros e 25 centímetros. O comprimento do duodeno. O comprimento do intestino delgado. Então, nessa parte, pessoal, como é muito grande, né? 3 metros e 25, quase 3 metros e meio,
É justamente aí, no intestino delgado, que irá ocorrer a maior parte da absorção dos nutrientes. Tudo bem que lá na boca ocorre, né? A absorção dos nutrientes na boca já é iniciada. No estômago também essa digestão e essa absorção dos nutrientes continua, assim como no intestino essa digestão é também contínua e a absorção nessa região ela é mais ampla em comparação com a boca e em comparação com a absorção que ocorre no estômago. Então, um dos motivos é o comprimento dessa extensão, né? É a extensão desse comprimento do sistema digestório, que compõe aí o intestino delgado. Então, assomado a esse comprimento, existe aí no interior dele, no interior do intestino delgado, vilosidades, né, que atuam na ampliação da absorção dos nutrientes, chamada de vilosidades, né? São estruturas internas do sistema do intestino delgado que atua na absorção dos nutrientes. Vamos seguir. Saindo então do intestino delgado, a gente se depara aí com o intestino grosso, que já é a parte já final do nosso sistema digestório. Observe que lá no sistema digestório, na parte lá do intestino delgado, nós vimos que ele pode chegar ali a 3,5 metros, né? 3 metros e 25 centímetros. Já aqui o intestino grosso ele tem um comprimento ainda menor, mas, de qualquer forma, né, ainda assim, um pouco em comparação a extensão do estômago, a extensão do esôfago, a extensão da faringe, é cerca de 1,5 metro, como tem ali, ó, tem cerca de 1,5 metro de comprimento e 6,5 centímetros de diâmetro. Então é uma estrutura também importante, aí ocorre bastante absorção de água e é dividido em 4 partes. É o seco, o cólon, o reto e o canal anal. Então nessa região aí, pessoal, do intestino delgado, ocorre a elaboração, a produção do bolo fecal, né? Aquele bolo alimentar que foi submetido à ação química, ele vai ser absorvido, os nutrientes que estiverem presentes nele, né? No estômago, no intestino delgado. Na medida que vai passando por esse trato digestório, ele vai perdendo os nutrientes presentes ali devido à absorção. Quando chega no intestino grosso, poucos nutrientes ainda estão aí presentes no intestino grosso, né? Poucos nutrientes estão aí no intestino grosso, pelo fato de já terem sido absorvidos no intestino delgado e em outras regiões do sistema digestório. Chegando aí nessa região, apenas é o que eles chamam de bolo fecal, que é uma massa, né, onde não possui tantos nutrientes, já foi absorvido, como falei, em outras regiões. Ocorre a absorção de água, presentes também aí nesse bolo fecal, até a eliminação, né, de forma necessária. Pronto, nós temos então aí agora falando de forma específica, falando sobre a língua, falando sobre as glândulas salivares. Então, como nós vimos mais acima, pessoal, nós vimos que a língua é um órgão, uma estrutura importante do nosso sistema digestório, porque ele acaba auxiliando a deglutição, auxilia a gente a engolir o alimento, né? Mas além dessa função de ajudar na deglutição, a língua também tem esses fatores positivos, né, que permite a gente sentir o gosto dos alimentos, né, o gosto doce, amargo, ácido e salgado também. Então, somado à língua também presente na boca, as glândulas salivares, que realizam aí funções importantíssimas na deglutição devido ao umedecimento do alimento, né? Esse alimento engolido seco ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. E então, por isso, existem aí essas glândulas salivares para auxiliar no processo de deglutição. Somado à língua, somado às glândulas salivares, que são órgãos anexos, aí eu cito mais 2 órgãos anexos, né? Mais 2 estruturas que não são exclusivas do sistema digestório, mas estão ali, ó, auxiliando. Por isso que eles colocam esses órgãos, essas estruturas como anexos, né? Estão ali auxiliando, mas não são órgãos diretos, próprios do sistema. Então, o fígado, um órgão importantíssimo na
quebra da molécula da gordura. Então existe aí no nosso fígado uma substância, né, que ele produz, chamada de bile. Então essa bile é produzida pelo fígado e é lançada até a vesícula biliar, onde é acumulada, e a partir do processo de alimentação à base de gordura, essa bile ela é lançada através de ductos, né, no intestino delgado, mais precisamente ali no duodeno, onde a gordura presente no alimento será emulsificada, né, será quebrada para com isso facilitar a absorção, beleza? Então a bile é uma substância produzida pelo fígado, é encaminhada para ser acumulada na vesícula biliar e é lançada no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, para que atue na emulsificação, na digestão, na quebra da gordura no intestino. Pronto, a vesícula biliar já foi, né? E é o pâncreas, que é considerada aí uma glândula, ela é uma glândula muito importante porque acaba produzindo substâncias para atuar na digestão, né? A parte também do pâncreas atua ali de forma grandiosa no controle do açúcar na circulação, né? Então, o pâncreas ele realiza aí duas funções importantes. A primeira função é de atuar na digestão através do suco pancreático e a outra função do pâncreas seria aí no controle da açúcar no sangue, né? Da glicose no sangue. Enquanto a insulina produzida pelo pâncreas diminui a quantidade de açúcar no sangue, o glucagon, ele lança essa substância, né, no sangue para que ocorra aí o controle quando existe a baixa de glicose, né, devido à não alimentação em período correto, adequado. Faz um autocontrole, na verdade, o pâncreas faz um autocontrole do açúcar no sangue. Situações ele tira quando tem excesso, situações ele coloca quando não tem em quantidade necessária para o metabolismo. Pronto, e aí você tem aí a parte mecânica, né, a parte química, importantes na absorção dos nutrientes. Nós temos na parte mecânica aqueles movimentos lá, ó, chamados de movimentos peristálticos, que ocorre, na verdade, um lançamento, um empurrão, como se fosse um empurrão do alimento para o estômago, né? Os movimentos peristálticos ocorrem ali desde o esôfago, faringe, até o alimento chegar no estômago e não para, né? Vai desde o estômago até regiões como o intestino delgado, o intestino grosso, porque o alimento ele não pode ficar parado e também ele não escoa, né? Ele é jogado para frente, ele é empurrado para frente. E esses movimentos peristálticos são importantes justamente por conta disso, de fazer com que ocorra uma progressão, né, desse bolo alimentar, desse quimo, desse quilo no sistema digestório. E já a ação química consiste na presença de substâncias químicas como o suco gástrico, suco pancreático, a ação aí de outras substâncias químicas como o suco entérico, na retirada dos nutrientes, na quebra dos nutrientes, para com isso facilitar a absorção. Nós temos então nossos dentes, visto lá em cima, que são estruturas bastante importantes porque trituram o alimento, né, facilitando com isso a absorção dos nutrientes presentes nele. Mas se não fosse essa ação química, se não fosse aí as substâncias químicas produzidas pelo sistema digestório, esses nutrientes não teriam a capacidade de serem retirados, né, do alimento. Pronto. E aí, para a gente finalizar, parte mecânica, né, já foi dita, a parte química também já foi dita. Eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, né, para dar um valor ao canal, para dar uma moral aí para mim também. E a gente se vê na próxima oportunidade, beleza? Forte abraço, bons estudos.